Olá, alunos da Escola Municipal Luiz de Camões. Aqui é a professora Janaína Cipriano, de Ciências, e eu gravo esse vídeo para o 7º ano. Bom, você sabe o que é um ecossistema? Sabe diferenciar os fatores bióticos e abióticos? E você já parou para pensar como os seres vivos são tão diferentes e estão adaptados aos ambientes em que eles vivem? Bom, esses são os assuntos que abordaremos nesse vídeo, tá? Explicando o conteúdo que a Prefeitura abordou nas últimas semanas do material complementar, nas semanas de 3 a 6 de novembro e nessa semana atual, de 9 a 16 de novembro. Então vamos lá? Vamos fazer uma revisão e para depois, então, conseguirmos realizar as nossas tarefas? Bem, na semana passada, então, a Prefeitura falou um pouquinho sobre ecossistemas, diferenciando, os fatores que compõem esses ecossistemas, que são os fatores bióticos e fatores abióticos. Bom, mas o que é um ecossistema? O ecossistema é um ambiente do nosso planeta constituído por dois tipos de fatores que se integram, tá? Que se relacionam. Esses fatores são os fatores bióticos, que são os fatores com vida, e aí como exemplo nós temos os seres vivos, do reino vegetal, do reino animal, do reino monera, do reino fúngico, do reino protista, e os fatores abióticos, que são os fatores sem vida, água, luminosidade, umidade, solo, enfim, os fatores sem vida. Esses fatores, eles estão integrados, eles estão relacionados, Os seres vivos, eles se relacionam. Nós temos aí a cadeia alimentar, além de outras relações que a gente pode observar entre os seres vivos. E os ecossistemas podem ser tanto terrestres como ecossistemas aquáticos, Então nós temos os terrestres, por exemplo, a floresta, o deserto, Os aquáticos, nós temos os oceanos, as lagoas, os rios, tá bom? Bom, então lá no material da semana passada tem uns exercícios sobre isso, para você saber diferenciar esses fatores bióticos e abióticos, tá? E no material dessa semana, a Prefeitura fala sobre as adaptações desses seres vivos aos ambientes em que eles habitam, Aos ambientes em que eles vivem. Você já imaginou, por exemplo, um urso polar vivendo numa floresta? Impossível, Ou uma árvore frondosa no meio de um deserto, Então, isso não é possível. Por quê? Porque quando a gente observa os ambientes, a gente percebe que os seres vivos têm características indicando que eles são adaptados àquele ambiente. Por isso que eles conseguem viver naquele ambiente, por isso que eles conseguem ter determinado tipo de hábito alimentar, Então, no material você tem, por exemplo, lá alguns tipos de aves, com suas diferenças nos bicos, justamente devido ao tipo de alimentação. Então, nós temos aves com bico em forma de peneira, para se alimentar de pequenos crustáceos, de plâncton, aves com bico fino e reto, para se alimentar de insetos, aves com bico bem resistente, como, por exemplo, o pica-pau, que consegue perfurar a madeira, em forma de gancho, Enfim, essas são adaptações que esses animais, como exemplo lá do material, apresentam de acordo com o seu hábito alimentar. E até mesmo os vegetais apresentam adaptações para viver nos seus respectivos habitats, nos seus ecossistemas. Quando a gente pensa, por exemplo, na caatinga, um ambiente, um bioma que a gente já estudou, a gente percebe que os vegetais da caatinga estão adaptados àquele ambiente com escassez de água, A gente percebe que as raízes, elas são adaptadas para armazenar água, Tem um sistema ali de armazenamento de água. As folhas são folhas bem pequenas, Em épocas secas essas folhas se perdem, A folha tem, o material realmente impermeável. Então todas essas são adaptações para aquele ambiente com escassez de água. E assim a gente observa em todos os ambientes, que os seres vivos estão adaptados, tá? Então lá no material tem algumas atividades sobre isso, procurem fazer. Se tiver qualquer dúvida, mandem pra gente, tá bom? Continuem se cuidando e até a próxima aula.